Hello students, bom dia, aqui é o professor Silvio, vamos então agora para a nossa videoaula número 13, videoaula 13, aqui é o teacher Silvio, vamos lá, a videoaula para os sextos anos. Gente, então a gente está entrando aqui na semana da Week 17, né, na semana 17. Essa semana 17 então, que é agora, dia 21/9 a dia 25/9, é a nossa última atividade antes da prova. Lá no finalzinho do vídeo eu comento um pouquinho mais a prova de vocês e que dia que vai ser e tal, tá? Então, gente, primeiro exercício de vocês na folhinha, tá? Complete as frases com os advérbios de frequência. Então, vocês vão entrar agora numa matéria, gente, são essa parte dos advérbios. O que são advérbios, Esse aqui, são os advérbios de frequências e eles são usados para dar intensidade de ação em alguma atividade. Então é sempre uma intensidade do que você vai fazer. Se é alguma coisa frequente, ou se é alguma coisa que você nunca faz, ou alguma coisa que você faz uma vez ou outra, né? Então no exemplo ali, deixa eu até pegar o meu mouse aqui, Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, né? Esse aqui que eu estou usando outro programinha agora. Deixa eu ver. Esse aqui, que é bom. Então exemplo aqui é o primeiro. He always studies at night. Então ele sempre, então always é sempre, né? Estuda de noite. Então aqui embaixo, nessa parte aqui, a gente tem alguns advérbios de frequência, de intensidade. Então ele está falando que sempre studies, estuda at night, estuda de noite, ok? Então as palavrinhas aqui eu vou falar e eu quero que depois vocês procurem no dicionário, no tradutor, ok? O significado delas e depois vejam qual que vai bater para cada um aqui, Aqui embaixo eu deixei a tradução, aí vocês deem uma olhada e vejam qual que vai ser para cada um. É só completar usando essas palavras aqui, Então, always, vocês já sabem, É sempre. Então, a primeira aqui, Sometimes, sometimes, usually, usually, rarely, rarely, always, always, often, often. Você viu que eu não estou falando desse T, Algumas palavrinhas em inglês eles têm o som mudo, né? Então, often, often, never, never. Ok? Então, a primeira aqui, We are. Sempre, que já falei aqui para vocês. Então, we are. Deixa eu ver se está indo para frente aqui, We are always studying at home now. Nós estamos sempre estudando em casa agora. Então, qual que vai ser pro nunca? O normalmente, raramente, às vezes e frequentemente. Então vejam para mim qual que vai ser a tradução e completem para mim. Não tem problema, pode usar tradutor, Google Translator, à vontade. Gente, seguindo então agora aqui na outra parte, algumas regrinhas que tem na folhinha de vocês, tá? Os advérbios têm algumas regras, Então, a primeira delas, deve-se colocar os advérbios após o verbo to be. Lembra que eu falei verbo to be? Lembra lá do amareis, né? Am, are, is. Esses três são o verbo to be. Então, primeiro, após o verbo to be. Então, como vocês têm aqui no exemplo, I am. O am é um verbo to be, Então, se você está usando o verbo to be, você coloca depois, ok? Apesar da tradução ficar trocado, Na tradução em português, o sempre vem antes, Mas na escrita em inglês, o always vem depois do verbo to be, que é um am. Então, o verbo to be am, are, is. Se você colocou ali na frase, o advérbio de frequência vem depois. Então, I am always at home. Eu sempre estou em casa. Eu sempre tomo cuidado com esses três aqui, am, are e is. Se tivesse daqui, já coloca o advérbio na frente. Agora, quando for aqui, para os outros verbos, quando eu digo outros verbos, é os outros verbos normais, né? Ir, vir, comer, beber, jogar, brincar, andar,
tá? Então quando for esses outros verbos que não forem estes, tá? Por isso que a gente deixa reservar o verbo to be só para uma coisa só no inglês. Por isso que ele é diferente. Então, ó, quando for os outros verbos, o que você vai fazer? Você vai colocar antes dos outros. Antes dos outros verbos, né? Então, ó, tem o verbo go, que é o verbo ir. Então, I always go home. Então, eu sempre vou para casa. Né? Então, o verbo você tem aqui o go. Você tem o verbo go, o always vem antes. Ó. Você viu como que no verbo to be o advérbio de frequência vem depois. Quando você tem o verbo aqui na frase, o advérbio vem antes. Então, I always go home. Você coloca assim, I often go home. Eu frequentemente vou para casa. Se quisesse mudar aqui ou colocar um outro advérbio, não tem problema. Ó. É uma regrinha, então. Quando vocês forem fazer as frases em inglês, olhem essa tabelinha aqui, ó. Tá aí na folhinha de vocês. Então, I always go home, eu sempre vou para casa. A exceção, então, lembra que a única exceção aí dos advérbios é o sometimes, significa às vezes, ok? Sometimes, às vezes. E o que ele é exceção? Porque ele pode vir no começo de frase, no meio da frase, esse meio de frase obedecendo então a regrinha desse aqui, da segunda. Ele vai vir depois antes do verbo, né? E no fim de frase. Então eu coloquei um exemplo aqui para vocês, ó. Sometimes I go home. Então às vezes, ó, eu coloquei na frente, que tá a regra aqui, né, no começo da frase. Sometimes I go home. Às vezes eu vou para casa. Poderia falar assim também, ó, usando a regrinha de cima, ó. I sometimes go home. Usando a regrinha de cima, eu coloquei o sometimes no lugar do always. Então se vocês quiserem colocar no meio da frase, tem que usar essa regrinha de cima. I sometimes go home. Eu às vezes vou para casa. Ou no fim da frase, você joga esse sometimes lá no final. I go home sometimes. Então, sometimes ele é um coringa, né? Ele serve para qualquer lugar da frase. Tem que só tomar cuidado onde você colocar. Você não pode colocar depois do go, né? Tem que vir na frente. Então, só tomar cuidado com essas três regrinhas aqui, ó, do advérbio. Gente, ó, continuando então. Você tem aí, então, as frases. Vou trabalhar um pouquinho, então, o writing, a escrita com vocês, ó. Então, vocês têm aqui as palavras. Eu quero que vocês montem a frase aqui para mim. Então, a primeira, ó. O professor frequentemente trabalha na escola. Então, the teacher, que eu já coloquei aqui. Então, vai lá na frente, the teacher. Frequentemente, ó. E aqui obedece um pouquinho a tradução ali, ó. Vai ficar meio que igual, tá? Então, often, né? No sentido de vai ficar na mesma ordem, né? The teacher often works, trabalha, at school, na escola. Ok? Então vejam aqui certinho, ó. Algumas frases você vai ter verbo, então viu o verbo aqui? Já vai para essa regra aqui dos verbos, ó. Aqui também é verbo, ó. Aí vai ter alguns que vai ser usado o verbo to be, ó. Aqui é verbo to be, verbo to be. Então toma cuidado. E o último aqui, sometimes, ó. Ok? Tomem cuidado com isso daí. Vejam certinho a tradução ali embaixo e qual regra que você vai usar para montar a frase. Continuando aqui, ó, número 3 para terminar, gente, ó, leia o texto e circule os advérbios de frequência. Então eu vou ler o texto aqui, isso aqui é interpretação de texto usando os advérbios. Depois vocês podem responder aqui. Quem conseguir responder em inglês, tranquilo, beleza. Quem não conseguir, pode responder em português. Eu quero só saber se vocês conseguiram interpretar esse texto aqui, ó. Então a primeira aqui, ó. Vocês vão circular também para meus advérbios, ó. Então, primeiro, ó. Peter often drinks coffee for breakfast. Julie always studies math on Mondays. Kevin walks in the park with his dog sometimes. Anna never uses her smartphone in the classroom. Ok? Eu não vou traduzir. Eu quero forçar um pouquinho essa parte de interpretação com vocês. Então, primeira coisa, circula os advérbios. Depois você vem aqui e responda. Então, a letra A, o que o Peter bebe frequentemente? E na primeira frase ele fala. Na letra B, com que frequência o Kevin anda no parque com o cão? Então, aqui ele fala com que frequência que ele anda, né?
O que a Julie sempre estuda e em qual dia da semana? Então ela estuda o que ela sempre estuda e em qual dia da semana que ela tá escrito ali, né? Opa, do Kevin é essa aqui de baixo, ó, da Julie aqui, a segunda frase. E letra D, Ana usa o celular? Yes ou no? Aí você veja aí se ela usa o celular ou não. Gente, ó, pessoal, thanks for watching, né? Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Atividade de videoaula, então, a cada 15 dias, eu só vou ver certinho, uma confirmada com vocês depois, porque semana que vem é prova, né? A prova bimestral de vocês. Então, a atividade que vocês estão recebendo hoje termina as atividades desse bimestre. Aí, semana que vem, vocês vão receber uma parte das provas, porque vão ser praticamente umas 2 semanas, eu acho, de atividades avaliativas. Então, semana que vem eu vou ver se eu faço um vídeo sobre a prova. E essa semana, então, lá na aula online, ó, que a gente vai ter na quinta-feira, dia 24/9, às 14 horas, né, do processo dos anos, eu vou ver se eu faço uma revisão também rapidinho do que vai cair na prova com vocês. Prova bimestral, então, na semana que vem. E qualquer dúvida, gente, ó, então entre em contato comigo. Pode ser pelo WhatsApp também, ou pelo vídeo aqui também, ou o Google Classroom, o Google Sala de Aula, né? E, gente, ó, então, se cuidem, take care e see you. A gente se vê, então, na próxima aula. Bye, bye para vocês, se cuidem.